O sol se erguia preguiçosamente sobre as montanhas da Galileia, tingindo o céu de um dourado suave. A brisa da manhã acariciava a pele, e o som dos passarinhos era uma melodia suave no ar. Eliabe caminhava sozinho, os pés cansados da longa jornada, mas sua mente ainda mais fatigada. Ele não sabia exatamente para onde ia, apenas sabia que precisava sair. Havia algo dentro de si que o sufocava, um vazio que não podia ser preenchido. Ele havia crescido em uma família religiosa, com pais que falavam frequentemente de Deus, dos mandamentos e das tradições. No entanto, o peso das expectativas e as falhas que ele próprio experimentara na vida o deixavam cada vez mais distante da fé que antes parecia firme. Já não se sentia digno de Deus. Havia cometido erros que pareciam irreparáveis. O pecado o consumia. O medo do julgamento o perseguia. Na estrada, Eliabe passou por aldeias pequenas, viu as casas de barro e as crianças correndo ao redor. Mas nada disso tocava seu coração como antes. Sua alma estava em uma constante busca por algo maior, mas ele não sabia onde encontrar. Foi então que, ao entardecer, cansado e com os pés doloridos, ele parou à beira da estrada, sentando-se na terra dura. Ele sentia que precisava descansar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O vento fresco da tarde começou a soprar, aliviando a tensão que acumulava em seu peito. Ele fechou os olhos por um momento, tentando encontrar algum tipo de paz. E então ouviu passos suaves se aproximando. Não os passos apressados dos mercadores ou camponeses, mas algo diferente. O som era sereno, como se os próprios passos estivessem em sintonia com a natureza ao redor. Ao abrir os olhos, viu um grupo de pessoas se aproximando. À frente deles estava um homem de aparência simples, mas algo em seu semblante cativava Eliabe de maneira indescritível. Era Jesus de Nazaré. As histórias que Eliabe ouvira sobre ele sempre pareciam tão distantes, tão imprecisas. Muitos diziam que ele era o Messias, outros questionavam suas intenções. Mas uma coisa era certa: havia algo peculiar em sua presença. Como se o próprio universo o reconhecesse. Jesus caminhava com leveza, como se o peso do mundo não o afetasse, mas seus olhos. Seus olhos eram como um farol, iluminando as profundezas da alma. Quando ele cruzou o olhar com Eliabe, algo aconteceu. O mundo ao redor pareceu parar, e Eliabe sentiu uma conexão inexplicável, como se fosse o único ser na terra. Algo dentro de si despertou. Jesus parou diante dele, os olhos ainda fixos no dele, como se o conhecesse em sua essência mais profunda. "Por que estás tão triste, meu filho?" perguntou Jesus com uma voz suave, mas que parecia penetrar o coração de Eliabe. Eliabe sentiu as palavras presas em sua garganta. Não sabia como responder. Como poderia alguém entender a dor e os erros que ele carregava? Como poderia ele saber o peso de suas falhas, de suas escolhas? Mas então, uma voz interior o incentivou a falar. Eu não sei mais em quem acreditar. A minha fé se perdeu ao longo do tempo. Eu cometi muitos erros e não sei se posso ser perdoado." A voz de Eliabe falhou, como se cada palavra fosse uma pedra pesando sobre seus lábios. Jesus se sentou ao seu lado, na terra árida, sem hesitar. Ele não tinha medo de se sujar. Ele se aproximou de Eliabe como um irmão, como alguém que sabia exatamente o que ele sentia. O grupo atrás de Jesus aguardava em silêncio, respeitando o momento, mas ninguém ousava interromper a cena que se desenrolava diante deles. "Eu conheço os teus medos, Eliabe. Sei das batalhas que travas dentro de ti. Sei das feridas que ainda sangram, mesmo que tentes escondê-las. Mas eu te digo, filho, que nenhum erro é grande demais para o amor de Deus. Tu não estás perdido. Eu vim para te encontrar", disse Jesus, olhando com profundidade nos olhos de Eliabe. Eliabe, confuso e com o coração acelerado, perguntou: "Mas como? Como posso ser salvo? Como posso voltar a confiar quando tantas vezes fui falho?" Jesus sorriu, um sorriso cheio de compaixão, sem pressa, sem condenação.
Ele falou com calma, com uma autoridade que transcendia qualquer lógica humana. O primeiro passo para a cura é a aceitação de que tu não és perfeito. Todos que vieram a mim foram pessoas imperfeitas. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aquele que se aproxima de mim com um coração sincero encontra a paz. E não há pecado maior que o meu amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja caído, levantará sua cabeça. Pois eu sou aquele que perdoa. Eliav ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Algo profundo dentro dele começou a se mover, como se uma barreira invisível estivesse sendo quebrada. O peso que ele carregava parecia começar a se dissipar, não porque ele tivesse todas as respostas, mas porque havia encontrado alguém que entendia sua dor sem julgá-lo. Alguém que o amava sem condições. Ele abaixou a cabeça, sentindo lágrimas escorrendo pelo rosto.